Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Um empate, tô ainda aqui na cabine da Band na Arena e acho que precisamos valorizar o ponto ganho. Sim, foi uma partida difícil. Claro que em casa o torcedor sempre espera uma vitória e o Grêmio não tá conseguindo vencer em casa. Teve aquela derrota muito dura pro Sport, teve o empate com o Ceará, perdemos pro Mirassol e hoje, na verdade, quase perdemos, mas quase perdemos porque estava 1-0 para o Botafogo. Em algum momento não dava a ideia de que o Grêmio conseguiria o empate. Mas a verdade é que o Grêmio criou oportunidades para vencer o Botafogo. Foram 5 oportunidades claríssimas de gol e eu não estou incluindo o pênalti que o Grêmio converteu. Vou falar sobre esse lance especificamente porque foi um lance bem especial da partida por diferentes motivos, mas o Grêmio criou outras 5 chances claríssimas. E se não me engano, todas elas quando o jogo ainda estava 0-0. No início da partida, o Kahneman, dentro da área, meio acossado pela marcação adversária, bateu como pôde, grande defesa do goleiro Léo Link, no rebote o Edenilson já estava impedido. Teve a cabeçada do Edenilson, que foi uma boa cabeçada, acho que mérito do goleiro, que fez uma grande defesa, cruzamento do Marlon da esquerda, o Edenilson subiu mais do que todo mundo. O Grêmio criou numa boa jogada por dentro do William, levou vantagem contra a marcação, deu um passe açucarado nas costas do defensor para o André Henrique, que deveria ter finalizado de primeira. Quando ele domina, ele perde ângulo, perde espaço, perdeu totalmente o time e o zagueiro conseguiu travar, ele não conseguiu concluir da maneira que deveria. Depois, no segundo tempo, o Grêmio teve a chance mais clara do jogo. Um desperdício absurdo, extremamente lamentável, que foi a entregada da defesa do Botafogo, que o Dodi não conseguiu aproveitar. E eu não vou passar pano pro Dodi. Alguém pode dizer, mas ele não é jogador de ataque. Não, só um pouquinho. Existem lances e lances. O gol que ele perdeu, qualquer jogador profissional, de qualquer posição, tem a obrigação de fazer. Ele está praticamente dentro da pequena área. Ele e o goleiro. Era só bater rasteiro com razoável força que ele faria o gol. Mas ele bateu em cima do goleiro, ele ficou olhando para a bola. Em nenhum momento ele levantou a cabeça. E eu não estou aqui queimando o Dodi, mas é que a chance realmente foi absurda. Contra o Mirassol, o Cristaldo errou um gol dentro da goleira. Uma chance inacreditável. E hoje foi a vez do Dodi perder uma chance inacreditável. As outras foram claríssimas, mas essa foi simplesmente inacreditável. Não tem como classificar de outra forma. E o Grêmio ainda teve mais uma oportunidade com o Kiki Oliveira, surpreendendo um total de 0 pessoas. Ele bateu muito mal na bola. Uma chance muito boa, o André Henrique tocou por cima do marcador, ele estava na cara do goleiro. Se ele tivesse pelo menos finalizado no gol e o goleiro defendido, até tudo bem. Mas ele, acho que deu uma canelada, pelo menos aqui da cabine pareceu que ele deu uma canelada na bola e jogou para fora de uma forma incrível, assim. Como é fraco o senhor Kiki Oliveira. Então, gente, o Grêmio criou para vencer. Criou, sim, várias oportunidades e aqui citei cada uma delas para vencer, mas não aproveitou. E como diz o mestre Muricy Ramalho, a bola pune. E puniu num erro grave do Alisson. E vocês sabem, vocês que acompanham o canal, que eu sou um defensor do Alisson, sou um defensor da base, é um menino que no Campeonato Gaúcho sequer recebia oportunidades e que agora virou já muito rapidamente um dos protagonistas, pela qualidade que tem, mas é muito jovem, não tem experiência, vai oscilar, faz parte do processo. Ele foi mal em alguns jogos recentes, entrou muito bem no Grenal, muito bem mesmo, tanto que fez o gol, naquela bela jogada de velocidade de contra-ataque, e hoje ele entra e falha no gol. Ele tinha a missão de marcar o Cuiabano. Aliás, o Cuiabano não marcava ninguém aqui no Grêmio. Era uma displicência absurda aqui em Porto Alegre. No Botafogo tá voando, tá dando a vida, marcando, chegando firme, incrível, né? E o Cuiabano, com a sua principal característica, que é no apoio, se projetou às costas do Alisson, que simplesmente dormiu na jogada e o Cuiabano apareceu livre na cara do Volpi, tirou do goleiro do Grêmio e abriu o placar. Falha individual do Alisson, gol, falhou o menino, que aprenda com isso, porque um bom jogador
é um bom jogador com a bola, agressivo, driblador, finalizador, etc. Mas para ser um jogador completo, nível de Europa, que é o que ele deve pretender para a carreira, tem que também ter a marcação, tem que ter ajuda coletiva, ajuda tática. Então ele precisa aprender isso. Mas o Grêmio reagiu. O Grêmio reagiu e o lance da reação é o grande lance do jogo. E é o que torna, não é isso que torna, né? Mas é a exemplificação de dois monstros que o Grêmio tem. Kahneman e Volpi. Volpi e Kahneman. Monstros. Monstros que precisam ser aplaudidos de pé. O cruzamento na área, a bola bate no braço do jogador adversário e o braço estava aberto, o braço da direita estava colado ao corpo, mas ele se vira e o braço de trás esquerdo, ele abre, ela bate no braço, pênalti. Mas ninguém viu. Ninguém viu, ninguém no campo viu, a não ser Walter Kahneman, que foi para cima do árbitro, botou pressão, os outros jogadores do Grêmio percebendo, ajudaram, mas o Kahneman foi incansável para convencer o árbitro a ir no VAR. O jogo parou, o VAR revisou, visualizaram o toque de mão, chamaram o árbitro que pôde comprovar o pênalti para o Grêmio e aí entra em ação o outro monstro. Um goleiro que é especialista em pênaltis, tanto para defender quanto para converter. E ele converteu muito bem mais uma vez. Chamou a responsabilidade, muita personalidade. Volpi. Aplausos para Thiago Volpi e para Walter Kahneman. Assim o Grêmio empatou o jogo 1-1 para somar um ponto importantíssimo, porque lembrando, esse era um jogo atrasado. Então é ponto ganho, Grêmio 11º colocado, 7 pontos distante da zona de rebaixamento e agora podemos começar a pensar sim numa vaga na pré-Libertadores. Mais 3 jogos até a próxima parada de data FIFA. Domingo, 11 horas da manhã, de novo aqui na Arena, o Vitória. Depois, na quarta, temos o Santos na Vila, fora de casa. E no outro final de semana, mais uma partida fora de casa, também em São Paulo, mas em Bragança Paulista, contra o Bragantino. Precisamos pontuar. Quem sabe? Ganhar do Vitória eu acho que é inegociável. Precisamos somar os 3 pontos domingo em casa contra o Vitória. Depois, 2 partidas fora, Santos e Bragantino. Acho melhor ganhar um e perder outro do que empatar as duas, por uma questão óbvia matemática, né? Ganha uma, perde outra, soma 3 pontos. Se empatar as duas, soma apenas 2. Então, mesmo que tenha uma derrota nesse caminho, é melhor ganhar um dos jogos. Eu faria essa negociação. O Grêmio vai evoluindo e sofreu muito no jogo contra o Botafogo. Primeiro, pela qualidade do adversário, mesmo desfalcado o Botafogo, foi melhor do que o Grêmio porque tinha peças melhores, muito porque o Grêmio estava também desfalcado. O Grêmio já é um time extremamente limitado. Imagina sem 3 importantes jogadores. Cuejar, Arthur e Carlos Vinícius. Esse trio fez muita falta. 2 titulares do meio-campo. Quem perde 2 titulares importantes do meio-campo e continua jogando da mesma forma? Quase ninguém no futebol brasileiro. Então é óbvio que o Grêmio ia sentir falta desses 2 jogadores, principalmente o Arthur. O Grêmio teve muita dificuldade no meio-campo. O William praticamente isolado. Jogou muita bola o William. Esse é um craque que a gente tem. É óbvio que não está no auge, já está com 37 anos, mas joga muita bola o William. Foi um dos melhores do Grêmio, junto do Volpi e também do Kahneman. Achei que o Marcos Rocha também fez um bom jogo. Outros jogadores também foram bem, mas o Noriega achei que não conseguiu ir bem como volante, fez partidas excepcionais como zagueiro, mas estava meio perdido como volante. Os volantes do Grêmio, os 2 de primeira função, é aquela coisa. Quando não tem o camisa 8, não funciona. Saída de bola fica difícil, não tem controle do meio campo e o time todo sofre. O William pegava na bola, olhava para os pontas, nenhum dos 2 eram agressivos. O Pavão fez uma péssima partida, o Edenilson pelo lado também não tem a característica para contribuir ofensivamente. Aí ficava ele tentando achar o André Henrique, achou na oportunidade que citei e o garoto não aproveitou. Depois, quando entra o Alisson até não rendeu tanto porque me parece que ele sentiu a falha no gol. E aí, a partir dali, ele perde todas as divididas no mano a mano para o Cuiabano. Mas no jogo de domingo, tendo, de repente, o Alisson como titular, o William mais uma vez, continuidade para o Marcos Rocha, o retorno do Arthur, o retorno do Cuejar, bom, aí é outro Grêmio. Noriega também voltando para a zaga, não que o Gustavo Martins tenha ido mal, pelo contrário, o Gustavo Martins fez um jogo seguro. O Grêmio terá mais solidez, mais qualidade, mais condições de ataque contra um adversário que é inferior ao adversário que tivemos na Arena na noite
desta quarta-feira, no caso, o Botafogo. O Vitória é mais frágil. Temos condições, sim, de vitória nesse enfrentamento. E não quero deixar de falar aqui sobre a arbitragem. Porque a arbitragem, ela acerta no pênalti, mas ela foi lamentável no jogo. Principalmente na primeira etapa, invertendo lances claríssimos. Pelo menos 2 ou 3 lances o árbitro errou de forma absurda. Isso deixou também os jogadores do Grêmio nervosos, isso tumultua o jogo, isso tira a atenção e isso atrapalha. Então a arbitragem ruim. O Grêmio sempre assim, né? Dificilmente o Grêmio é ajudado pela arbitragem. Eu lembro do jogo contra o Fortaleza. De resto, sempre prejudicado. E é óbvio que a gente não quer ser ajudado, mas a gente não quer prejuízo também. Uma arbitragem que faça um jogo limpo. Mas a gente foi prejudicado no Grenal, vencemos apesar da arbitragem e hoje empatamos também apesar da arbitragem. Péssimo o árbitro, principalmente no primeiro tempo. Beleza? O conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Crepe do Alemão, a melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, a mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. O telefone da teleentrega tá na tela. Crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.